Kawara Show. E sejam bem-vindos a mais um Subara Show! Estamos começando mais um episódio aqui pra falar de um anime talvez não tão mainstream, mas que é muito querido por a gente, né? Hoje iremos falar sobre Classroom of the Elite, o anime que é um dos poucos que eu não consigo falar em japonês, então eu falo em inglês. Sei lá, eu tô ficando otaku velho, não tô aprendendo mais os nomes dos animes na forma japonesa da coisa. Mas é isso. Mas o nome é grande. O nome é grandinho, mas eu falo Anohana inteiro, tipo, o nome do anime, tá ligado? Eu já fui um otaku fedido melhor, tá ligado? Olha só, se quiser você pode chamar ele de Yojitsu. Pronto, pros fãs. Beleza. Mas é isso aí. Então, aqui é o Mugi e, cara, eu tô muito hypado pra falar sobre esse podcast que eu acabei de terminar de assistir a segunda temporada esses dias. Aqui eu seja, não esperava gravar sobre esse podcast. Eu devoro as light novels. E não foi eu que propus esse tema, caramba. Stage not expected. O Mugi só chegou assim, bora gravar sobre Classroom of the Elite? Ele, claro! Mano, eu li todas as light também, novels. Tipo, é isso que eu falei no começo, cara. Classroom of the Elite não é um anime tão mainstream, tão na pegada, acho, em si, sabe? Como, por exemplo, Chainsaw Man... Por exemplo, Spy vs Family, entendeu? Não, ele teve a segunda temporada recentemente, aí na última temporada, já terminou, né? E não é um anime tão mainstream na essência da coisa, né? Tipo, ele é um anime escolar, é um anime meio, né? Não pegou tanta gente assim de jeito, né? Na verdade, se você for ver pela qualidade do anime em si, ele afasta um pouquinho, né? Porque assim, ele não tem aquele primor de animação, né? O estúdio Lark, ele economizou pra caramba um monte de coisa. Não é um anime que você vai ver assim com pegada de animação bonita, né? Ele é um shonen, né? Ele é um shonen escolar. Mas não é um shonen escolar de porradaria em si, classicão, tá ligado? Geralmente, eu até queria falar um pouquinho disso, em questão de gênero, tá? Eu tô muito acostumado em shonens escolares cair ou pro romance, tá? Que é o mais clássico pra shoujo, na verdade, né? Mas tem até os shonens assim também. Temos aí os shonens escolares de comédia, tá? E temos aí os shonens escolares de porradaria mesmo, né? Tipo, Beelzebub, próprio Boku no Hero e por aí vai. Esses que já são mais mainstream em si, né? Mas, quando eu assisto Classroom of the Elite, ele não é um comédia, mas ele me lembra a animação de shonens de comédia. Por exemplo, Bakachu Testo. Por exemplo, o Bentô, entendeu? Então, ele me lembra esses animes mais assim, em questão de animação, sabe? Porque não tem aquela animação mais, tipo, de porradaria mesmo, sabe? Então, me lembra um pouco disso. Embora o foco dele não é comédia, tá? Não, ele é uma obra de psicológico. Ele mexe com a cabeça. Escolar, né? Só pra ver, o Classroom of the Elite, né, o Yojitsu, esquecido, ele vem de uma light novel com vários volumes e com relativo sucesso, sim, lançado até hoje. Ele tem, só pra ter uma ideia, você pode dividir ele nos anos escolares. O anime ele tá no ano 1, mas assim, a light novel, olha só, no ano 1 já tinha 11 volumes e mais 3 volumes extras, que é o 4.5, o 7.5 e o 11.5, que acontecem nas férias escolares. São bons, são legais. Mas atualmente ele tá no ano 2, com 8 volumes e mais um extra. Então a Light Novel está no ano 2, e a gente, em questão de anime, estamos quase no término do ano 1, certo? Ainda não. Por exemplo... Durante o ano 1. Vamos lá, já acabou o segundo quadrimestre, né, ou trimestre, lá no primeiro ano escolar. Beleza. Pra você ter uma ideia, olha só, Mugi, no anime, onde é que já tá o anime em si, agora, acabou a segunda temporada. Ele tá no
acabou no volume 7.5. Entendi. E são 12. Então, são 11 mais 3. Então, olha só. Vou te dizer, ó. Primeira temporada, o que ele pegou? Pegou o volume 1, volume 2, volume 3 e o 4.5. De um jeito tosco. Mas Entendi. pegou. A segunda temporada, ele pegou o volume 4, 5, 6, 7 e o 7.5, que foi o último episódio. Também bem curtinho. Ok. E aí o que a terceira temporada vai ter? Terceira temporada anunciada, que vai sair em 2023. Sim, 2023. Em que momento de 2023? Ninguém sabe. Não sabemos ainda. Mas o que ele vai pegar? O volume 8, 9, 10 e o 11. E quem sabe pode pegar o 11.5. Quem sabe? Completando, então, o ano 1 da Light Novel. Todo ano 1. O ano 2 eu duvido que tenha. Duvido, vai demorar, e se tiver, mas... Cara, eu tô feliz que vai ter um desfecho pra o ano 1, pelo menos, tá? Vai. Porque, como eu falei, ele me lembra de Baka de Testo, Bentô e outros shonens escolares nessa pegada. E, cara, se você pegar né, o histórico desses shonens assim, eles não têm continuidade, cara. Eles são apresentados, ele te coloca lá naquele universo. Ele tem no máximo 2 temporadas, entendeu? E é isso. Na verdade... Assim, o que parece, né, pra mim, é que aquele anime ele colocou ali pra poder dar engajamento pra obra original. Ou seja, um light novel ou mangá, entendeu? Então... Na verdade, é até uma surpresa pra mim que tem uma segunda temporada desse anime. Também, cara. Porque ele teve uma primeira temporada lá em 2007, pelo mesmo estúdio, Singular, que... Exatamente, cara. Isso que eu fiquei pasmo nesse ano, quando foi apresentado que a gente ia ter, né, segunda temporada de Classroom. Porque a primeira foi em 2017, certo? Sim, não Então... só teve a confirmação da segunda, ele já foi planejado com uma terceira. Isso, exatamente. Então já lançaram o anúncio da segunda e da terceira. E assim, pra quem acompanhou o primeiro anime, a primeira temporada, ele foi recheado de críticas, cara, da fanbase, né? Mas foi recheado de... Eu gostei. Foi recheado de críticas da fanbase. A fanbase não gostou, muitos problemas. A primeira, a qualidade da animação, que eu já falei, né? Não é... O pessoal queria que fosse outro estúdio. Primeira coisa. Segunda coisa, você adapta muitos volumes em poucos episódios, né? Então também tá aquela questão de adaptação. E Você questão acaba comendo coisa de informação, né, cara? Aí questão de caracterização de alguns... Não caracterização, adaptando personagens em outros, né? Ou coisas, situações de outros. Por exemplo, tem uma garota lá que deram um aspecto de ela como se fosse uma protagonista. Mas ela não é. E aí a fanbase ficou revoltada com isso. Assim, pô, ela não é protagonista. Só tem um protagonista nesse anime, cara. Mas é que tá, né? Já vamos falar disso, A gente já fala, né? Tá, então, pra começo de conversa, tá, gente? Então, a gente vai falar aqui em cima primeiro da primeira temporada, tá? E depois a gente aborda a segunda. São só isso que a gente tem. Se vocês gostarem e a gente for assistir a terceira temporada, a gente faz um podcast novo só sobre a terceira, tá? Mas a primeira temporada, como a gente falou, foi em 2017, né? E ela contempla 12 episódios. Então é um episódio. É um anime curto, né? Aqueles pegados bem curtos mesmo. E eu, quando comecei, eu pensei que era um anime tipo até de comédia em si. Eu peguei no decorrer do primeiro episódio que não era, mas quando você vê assim, sabe, até o opening e pegada assim, não parece ser uma coisa tão psicológica assim como ele é, tipo uma batalha mental quase, tá ligado? Eu falo que o Ayano Koji-kun, né, ele é o que a gente quase chegou de melhor de ter em protagonista inteligente depois que a gente teve, por exemplo, Lelouch e Ellie Kira, tá ligado? Porque ele é bem inteligente, ele é bem inteligente e consegue, tipo, ter esses mindsets legal, né? Mas... Tá, pode falar. Só pra explicar o que é esse anime, o pessoal tá boiando, né? Tá. Do que se trata.
ele fala assim que existe uma instituição, uma escola que é financiada pelo governo japonês e ele fica lá em, acho que Tóquio mesmo, sabe? E o que é essa escola? Uma escola preparada para preparar a nova geração de jovens que vão governar o Japão. Por exemplo, então com cargos altíssimos, né? Então precisa preparar eles para que eles enfrentem esses desafios. E aí o que faz? Faz os alunos dentro dessa escola se dividirem em 4 classes, A, B, C e D, né? E enfrentam e passa desafios para que eles ganhem pontos, para que eles se superem, enfrentem as outras classes e tentem sobrepor a posição delas. A classe A é a melhor posição, a classe D é a de mais baixa. Então ela faz com que dentro da escola estimule os alunos para que eles compitam entre si e a classe, por exemplo, a mais baixa, a D, possa chegar na classe A classe C suba para B e por aí, gente. Vários desafios a todo instante, com uma meta em comum. É você se formar na classe A. Porque se você se formar na classe A, você vai ter seu emprego garantido. Isso, exatamente. É exatamente isso que eles falam. Eles têm uma taxa de 100% de empregabilidade para os alunos classe que A. terminam, os alunos que terminam na classe A, né? Isso. Então é como se você, tipo, digamos assim, você estudou numa escola, você saiu da escola, você já vai estar com o seu emprego garantido, um emprego bom, que te paga bem, e é isso aí, entendeu? Então, mas obviamente que nada vem assim, né, tão fácil, né? Muitos desafios que tem desafio assim de algumas de inteligência, atividades físicas, atividades em grupos, desafios em grupos. Não tem morte, obviamente. Não é isso, não é terror. Não. É Não. psicológico mais. Então saber lutar, agir em grupo. Tem a questão de pontos de classe, que você quanto mais pontos você ganha, melhor pra você, pra classe toda. Evitar expulsões. Tem as questões de pontos privados também, de cada um, pra poder trocar ele como dinheiro. Mas existe um diferencial nesse anime, principalmente na classe D, que é o protagonista. O protagonista, o Ayano Koji, ele é um coringa, assim, ele é um gênio em muitas coisas. Vale lembrar, tá, só uma coisa, antes da gente entrar pra falar do Ayano Koji. A mecânica que é utilizada pra entrar nessa escola, né? Ah, sim. Tá, os estudantes fazem... eu vou deixar em termos brasileiros. Eles fazem tipo o Enem da escola, tá? A prova que vai regir pra você entrar. E de acordo com o seu desempenho naquele Enem, você vai entrar ou não entrar e em qual sala você vai ser direcionado. Ok? E o Ayano Koji-kun, ele entra pra sala D, né? E a gente vai vivenciar todos os acontecimentos da sala D, né? É isso que é mostrado pra gente, a visão da sala D pra gente, né? E obviamente não é só isso que, tipo, vale pra você entrar na escola. A gente vê um pouquinho disso depois, mas mais pra frente fala. E basicamente eu acho que é isso, né? Não tem muito... Assim, o Enem que te coloca na escola ali. O que vale lembrar de falar é que quando o pessoal chega na sala D, né? Ninguém sabe como que é a mecânica da escola, né? Ninguém sabe, tipo... Tudo que a gente explicou sobre os pontos, que a turma A é a melhor, a B depois vai indo, a D é a pior, em questão de, tipo, e tudo isso não é explicado pra eles lá. Você entra na sala D, simplesmente com a professora chegando, te falando assim, não, estudem, vocês vão receber tantos pontos, que esses pontos é basicamente a moeda que você tem pra utilizar dentro da escola e do território escolar, digamos assim, né? Pensa assim na oportunidade, ó, estou numa escola de alto nível. Isso. Por algum milagre eu entrei nessa escola, ok? Estão me dando um celular magnífico de última geração, que eu posso usar pra qualquer coisa. Estão me dando 100 mil ienes todo mês, vai cair todo mês esses 100 mil ienes. Isso dá uns $1.000 por mês. Cara,
dentro da escola tem lojas, tem coisas. Você pode gastar e comprar. Você compra um videogame de última geração, compra aparelhos de última geração, roupas, lojas, comida de última geração. E a professora não tá te cobrando pra você estudar. Ela só tá passando a matéria e você está lá. Ah, beleza. Exatamente isso. Então o que você tá fazendo? Tô aqui de boa, fazendo nada, só quase nem prestando atenção, porque mês que vem vai cair, vai pingar mais uma graninha aqui e pronto, tô feliz. Só que aí chega mês que vem e eles não recebem nada. Nada. Né? Zero. Cara, era previsível. Você que é espectador, você já espera isso acontecer, sabe? Que não ia ser, tipo, tão fácil assim, sabe? A vida deles ali. E basicamente é isso que a gente expôs. Na verdade, como vocês já podem até prever, né? Se você, por um acaso, não prestou atenção na aula, se por um acaso você tava lá andando no território da escola, chutou o lixo e derrubou fez uma destruição à propriedade escolar, tá ligado? Digamos assim. Tudo isso vai contar como você perder pontos, né? Pra receber. E obviamente também tem coisas que você ganha pontos, mas você também pode perder pontos de acordo com as suas ações que você faz dentro da escola. Então, se você tem 100 mil pontos todo mês, mas se todo mês você perde, sei lá, 100 mil pontos, você tem 0 pontos, entendeu? Só explicar como funciona a mecânica da classe. Eles entraram na escola e existem os pontos de classe. E toda classe tem uns pontos. Eles tinham 1000 pontos. Todos ganharam 1000 pontos. A classe A, B, C e D. 1000 pontos de classe. E cada ponto de classe equivale a 100 pontos privados de cada aluno. Ou seja, cada aluno ganhou 100 mil pontos privados. Esses 100 mil pontos privados, eles podem trocar como dinheiro para fazer compras, trocas, qualquer coisa. Só que eles tinham os pontos de classe. E a briga é com manter mais pontos de classe em relação a outra classe. E essa classe D fez um feito incrível. No primeiro mês, eles zeraram os pontos de classe. Não tinha nada. A classe A, ela tava com quase 1000 pontos. Por que ela é classe A? Porque ela é inteligente. E porque a classe D, ela é classe D? Porque são inconsequentes. Assim, é falado que a classe A essa classe A, essa 1A, ela foi a que ganhou mais pontos na história no primeiro mês, né, em si. Então, cara, você repara que eles já têm uma certa informação também, né? Não é só isso. A gente entende porque a classe D é a classe D e porque a classe A é a classe A. Porque por causa dos alunos. Não, e também por causa dos alunos. Os alunos da classe D são os que têm maiores defeitos. E essa classe que tem os maiores defeitos tem pessoas defeituosas. E vai ser muito estranho ver eles trabalharem em conjunto. Enquanto que cada classe A, B, C, a gente vai ver ao longo do anime, tem um modo de regência. De como eles lidam internamente. Sim, eles têm líderes, né? Não só isso, a forma como é organizado dentro, né, da classe. Mas uma outra coisa também vale falar, que você falou rápido, né? Mas assim como a professora fala rápido pra eles isso, a gente falou, né? E a professora fala, né? Vocês podem comprar qualquer coisa com pontos na escola. E sim, você pode comprar qualquer coisa com pontos na escola. Importante isso, entendeu? Isso é o principal segredo desse... Esse é o principal segredo. De viver aqui dentro, são os pontos privados. Precisa ter pontos privados guardados e saber usá-los. E você repara que dos alunos que começaram, né? Muitos torraram também assim, não é como você recebeu 100 mil. E aí você ia receber 100 mil no próximo mês. Mas o pessoal já torrou 100 mil que recebeu, tá ligado? Então, você começa o segundo mês, você repara que são pouquíssimas pessoas que têm alguma coisa guardada, né? Uma delas é o Ayanokoji-kun, né? Você vê que ele foi o único que teve, né, a inteligência, a sacada de ver que isso ia acontecer, né? E o anime no primeiro episódio ele vai dando sinais, né? Porque
Eles mostram que tem coisas na loja de conveniência que se consegue pegar de graça, né? Ele mostra que, tipo, a Horikita, que é a que provavelmente a gente vai falar um pouquinho, né? Que talvez, pelo que eu percebi, né? Que ela que parece ser a segunda protagonista em si da parada, né? Mas não é. Ela também tem uma pegada meio inteligente, assim, que nem o Ayano-Koji-kun, né? Então ela também sabe medir o que ela precisa gastar ou não, né? Uhum. Então é isso, a gente termina assim o começo desse arco mostrando... Desse arco não, desse primeiro episódio, né? Mostrando, tipo, como que é a sistemática da escola, né? E a gente entende que eles precisam sobreviver acima de tudo, né? Porque também se você não tiver pontos ali pra fazer alguma coisa, você não consegue fazer determinadas coisas, né? E podem acarretar até tem expulsão em determinados casos. Então, o que não é desejável pra ninguém, por quê? Porque isso diminui os pontos de classe. Isso, exatamente. Então Como ninguém você quer uma falou, expulsão. os pontos de classe são divididos, né? Então você precisa ter, né? Todo mundo é um grupo, né? Tipo, aquilo Sim. foi feito pra ser uma questão de grupo, né? Pensar em grupo, pensar no coletivo. O ponto de classe vai ser o objetivo para alcançar a classe A, e os pontos privados você manipula eles para poder ter benefícios, né? É isso aí. E a gente tem vários personagens nessa classe 1A que eles têm muitas peculiaridades, né? O protagonista, como a gente falou, que é o Ayano-Koji-kun, né? Isso. E ele, a gente repara que ele é bem inteligente, ele consegue, assim, em vários casos, ele consegue pensar 3 vezes antes do movimento. É tipo xadrez, sabe? É tipo xadrez, ele pensa 3 vezes antes do movimento do oponente, tá ligado? O que ele é? Ele é um personagem que ele é frio, calculista, muito Peaky inteligente. Blinders! Muito forte também. Ele só tem um defeito, porque ele não é sociável, né? Quer dizer, ele não é aberto, extrovertido. Eu digo até mais, ele não tem emoções, cara, sabe? Também. Ele não tem emoções. Essa, eu acho que... E isso no final da segunda temporada ficou bem claro pra mim, tá? Essa parada dele não ter emoções. Ele é frio e calculista. Pra mim, ele é o Thomas Shelby dos animes, tá ligado? Ele é um cara que, tipo... Ele parece que cedeu as emoções pelo intelecto dele, né? Porque o que na verdade a gente vê um pouco dele é porque ele foi criado artificialmente pra ser assim. A gente não tem todo o cenário, né? Mas dá pra reparar que foi isso, né? Ele foi criado pra ser assim. Durante os episódios é mostrado um pouco do passado dele. E a gente vê ele numa sala branca, né? Isso, um quarto branco que é falado. Um quarto branco, né? Na verdade, isso, o quarto branco, tão falado, o quarto branco que cria... Eu tô curioso, eu não quero saber muito não. Não, mas o objetivo é esse que eu já disse, é criar pessoas inteligentes artificialmente. Artificialmente, né? Basicamente é isso, ele foi muito inteligente, foi criado, ele foi moldado para ser assim. Não. Passou uma moto aqui, não sei se você escutar. Pra você ter uma ideia, o Mugi, ele é o cara lendário do quarto branco, que ninguém consegue chegar no status dele. Entendi. Outras gerações são... Todas as outras gerações, instrutores citam ele, as outras gerações só ouviram falar dele, sabe? E o que ele quis? Ele quis sair de lá e ficar nesse colégio. Esse colégio que permite ele ter uma vida normal. Normal, né? E você repara que ele tinha a ideia de ficar num lugar que não era pra ele se destacar. Ele quis ficar num lugar pra não se destacar, né? Por quê? Ele, pra entrar ali, ele acertou tudo na média possível pra poder entrar apenas, né? Foi, se eu não me engano, 60 questões era o limite de corte, não lembro exatamente. Mas ele acertou a mesma quantidade de questões em todas as matérias. Isso, 100 questões em cada matéria, ele acertou exatamente 50 em todas. Isso, 50. Foi mal, eu falei 60, mas 50.
Então, você vê que ele fez isso com esse propósito, né? Tipo, e logo a professora entendeu. Quem que acerta de todas as matérias exatamente 50, tá ligado? Sabe aquele papo de pra você errar todas as questões, você tem que saber todas as questões? Eu não sou muito desse viés, né? Porque a gente teve aí até uma matéria de um cara que errou todas as questões no Enem, atualmente. Mas acertar em todas as matérias de 100 perguntas, todas as matérias se acertar exatamente 50, aí tem. Aí realmente não tem como muito fosse fazer isso sem realmente saber o que você tá fazendo, tá ligado? Não, ele quer ficar low profile mesmo, sabe? Então ele quer ficar assim. Ele não quer se destacar. E por isso ele acaba parando no quarto D também. Na sala D. A gente tem outros personagens interessantes nessa sala 1A, né? A primeira que é 1D, desculpa. A primeira que apresenta já, tipo, alguma coisa meio, né, tipo, de destaque ali é a Horikita, né? Isso. Que é a aluna que senta ao lado dele, né? E, cara, ela é o típico perfil que, tipo, é inteligente também, tá ligado? Mas ela tem um propósito, ela tem aquele... Cara, tipo, ela é meio... um pouco dark, sabe? Ela tem uma pegada um pouquinho mais tensa ali, tá ligado? E ela é inteligente também. Ela é inteligente, mas ela é individualista. Ela é individualista, exatamente. Ela não acredita nos outros. Então ela acredita que... Por que ela não acredita nos outros? Porque eles vão atrapalhar ela. Ela, que é o objetivo dela, é ela se tornar uma aluna top, de elite. Ela quer entrar no A. Porque pra chamar, pra poder ficar no mesmo nível do irmão mais velho. Aí é aquele complexo de Oni-chan, né? Exatamente. Então, ela não vê os outros como colegas e não consegue agir como em grupo. Ela é individualista, por isso. Falando isso, vale lembrar que o irmão mais velho dela, né, apresentado isso meio que rápido até pra gente, ele é o presidente de classe. Presidente de classe? Não, é presidente do conselho estudantil, desculpa. Isso, e logo ele é da turma A, né? Não da 1 exatamente, mas ele é da turma A. Então, ele tem a gente vê que tem uma relação meio perturbada entre irmãos ali, tá ligado? Que, tipo, ele vê ela de uma forma um pouquinho mais inferior e que ela tem os seus defeitos, entendeu? E ela não assume esses defeitos e quer, tipo, que ele não assuma, né? Mas que ele dê valor a ela, né? Enfim. Alguma coisa a falar mais da Horikita? Eu vi que você tinha falado aí que ela é meio como uma segunda protagonista no anime, na verdade, menos, né? Isso. A bronca da fanbase é porque o anime, da primeira temporada, forçou ela a ser uma protagonista. Só que não tem isso na light novel, né? A protagonista feminina. E por quê? Porque deu muito destaque em cenas que foi outras garotas que executaram essas ações. Não foi uma ou duas, três. Na verdade foram diferentes. O que eu percebo, tá? Na verdade, a Horikita ela fica famosa na sala como a pessoa que, tipo, arquiteta as coisas, mas é porque o Ayano Koji-kun que arquiteta e fala que foi ela, entendeu? Ela é meio que o bode expiatório dele, entendeu? Ele é o líder secreto e ela deixa agir assim. Porque traz benefícios pra classe, né? Porque ele, como ele é um gênio e tudo mais, quer ficar low profile, ele é um coringa da história da sala que resolve problemas. E salva a classe e garante pontos. E que é isso que a gente vê durante toda a história. E ninguém sabe que ele é o líder secreto, praticamente. Da sala mesmo, os únicos que realmente sabem ali, né? É a Horikita. É a Horikita. Né? Na segunda temporada a gente vai ter outra personagem ali que também pega, né? Mas, tipo, por hora na primeira temporada é só a Horikita.
E depois é só spoiler, né? Não vou falar isso agora. Né? Beleza, mas outros personagens aí que são apresentados que eu quero falar também rapidinho. Eu acho que vou falar bem Vamos rápido e você me complementa qualquer coisa, tá, Cid? Ok. Mas a gente tem um destaque muito forte com o Sudo logo no começo, porque ele é o Certo. cara do cabelo vermelho. Ele se destaca, tá? É um cara explosivo, pá, beleza, tá? E a gente vai ter o Isso. plot inicial sendo em cima com ele, tá? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então a gente tem aí a Kushida, né? Que é a menina fofa kawaii de Suné Peitões, que ajuda todo mundo. Só que ela é um kawaii excessivo, tá? Quando ela é apresentada pra gente. Logo quando a gente é apresentado pela Kushida, eu percebo pra mim que ela é um kawaii excessivo, tá? Posteriormente, aí eu vou falar de um personagem, de dois personagens, na verdade, né? A Kei, né? Que tem um certo destaquezinho ali romântico com... Putz, esqueci o nome do cara. Ai, O Hirata. Hirata, isso, Hirata. Então esses dois ali, eles no primeira temporada eles não tem tanto destaque. Vai ter lá no finalzinho ali o Hirata, tipo, tem uma pegadinha, mas não é lá essas coisas. E eu quero falar sobre um personagem também que pra mim é um puta enigma até agora, tá? Que é o Koenji. Já sei. É o Koenji. Mano, que porra é aquilo? Eu não sei. Tá? Eu terminei a primeira temporada bolado, porque eu falei, cara, que diabos esse cara quer fazer na vida desse anime? E eu terminei a segunda temporada bolado, porque eu ainda não sei o que diabos da vida esse cara quer fazer no anime, entendeu? Então, olha, Mug, se não você me for fala. ver a Light Novel, Não me você fala, vai ver os não me fala. incríveis feitos desse cara. Não me Enfim, fala, né? não me fala, tá? Mas, cara, tipo, é uma coisa que eu não consigo compreender ainda, tá? Eu não sei se ele é legal, se ele é bom, bacana e top, ou se o cara é um malvadão, ou o que mais, tá ligado? E pelo que eu vi da última temporada, de uma cena que acontece com ele, eu acho que ele não é ruim, tá? Mas ainda não consigo entender o que passa na cabeça dele, entendeu? Bom, Enfim, são são esses personagens principais que eu acho que a gente tem que falar em si, que são os abordados. Há um adendo também, aparece posteriormente, eu acho que com uma certa relevância, a Sakura, né? Mas Ok. ela é apresentada um pouquinho depois até, tá? Aham. Esses aí em destaque da classe D que você tá falando. É, da classe D, exatamente. Eu apresentei Tá. personagens da classe D todos aqui, tá? Só falando rapidinho das outras classes. Aliás, antes de falar da classe D, tem a professora, que é a Shabashira também, né? Isso, ela é um personagem bem legal também, bem legal, bacana, gosto dela. Ela é brava com todo mundo, enfim, né? Mas ela é legal também. Aí temos a classe C, que é dominada pelo Ryuen. Ryuen. Ryuen é um tirano, líder da classe com base da força. Né? E medo, Violência. violência. A violência é tudo pra ele. É tudo, se resolve tudo na base da violência. Vamos falar, vamos usar o diálogo. Ele com um taco de beisebol escrito diálogo. Tem a classe B, que é dominada pela Ichinose. Ichinose que todo mundo adora, todo mundo gosta dela. Então, pra mim ela tem um ar Kushida, viu? Eu tenho que ela... Sei lá, eu não sei, tá? Mas ela é boazinha demais. A questão é que toda a classe tá liderada... Ela é líder da classe B e tudo tá em volta dela e ela que une toda a classe, né? Ok. E tem a classe A. A classe A, que ela mostra... Inicialmente, no começo, tinha 2 líderes, né? Ela tem 2 líderes. Até então, pra mim, eu termino a segunda temporada ainda pensando que ela tem 2 líderes. Ela começava bem no começo a gente via os 2 líderes, né? Tem o do Katsuragi e da Sakayanagi, logo no começo. Então você vê que ela tá um pouco dividida, mesmo assim mantendo um equilíbrio. Mantendo-os. Mas você vai ver que uma das facções vai ficar mais forte. Interessante isso, né? Porque mesmo eles sendo divididos, ainda são a A que estão no topo, né? Então é uma coisa realmente que eu fiquei pensando muito isso. A classe B, ela é
democracia livre. Todo mundo igual, pensando igual. Quer dizer, apoiado num líder carismático que apoia, dá uns pontos pra ela, e ela organiza. Então, ó, eu vou falar É uma coisa. É um mundinho feliz que tem problemas, né? Até o presente momento, da classe B é quem a gente tem menos personagens abordados no anime. Isso. Tá? Por quê? Na classe A gente tem o Katsuragi, a gente tem a baixinha que eu não lembro o nome. Na E a gente tem Sakaya, Isso, e a gente tem uns minionzinhos de cada um lá que é abordado em si também. Não dá pra... Vai, Minion A, B, C, entendeu? Agora, Então. da C a gente tem até bastante personagem que é abordado ali, tá? E tem o Ryuji, né? Que domina tudo. Tem Isso. tem o Tem a Ibuki, guarda-costas dele. É o Albert, Shizaki Isso. aparecendo também. A classe C é uma tiraninha. Ela é assim. Tem um ditador ali, tem um tirano, e ele domina a classe por meio da violência do medo. É isso mesmo. A classe D, ela tá tentando se encontrar. Ela tá uma bagunça. Mas ela vai conseguir se encontrar. Tentando encontrar um líder em comum que vai tentar deixar eles todos indo pro mesmo caminho. Mas por enquanto eles não conseguem se organizar. A princípio, o que dá a entender que a liderança em si da classe, assim, visualmente no começo, é feito pelo Hirata e pela Kei, né? Tipo, eles são meio que os líderzinhos, tipo o casal bonito que deu certo, tá ligado? Vamos lá. Porque ele é o líder dos garotos. E ela é o líder das garotas. Exatamente. Mas ainda não tem o líder da classe em si. Nesse começo. Exato. E é uma liderança deles que é uma liderança sem propósito, sabe? Tipo, simplesmente porque eles são popularizinhos. Só por isso. Eles não têm, tipo... Vamos passar pra classe C, tá ligado? Eles não têm essa vontade, entendeu? Não, essa primeira temporada ainda não vai te dar essa pista. Te dá uma pista, na verdade. Mas a segunda temporada você vai ver quem que é o líder do negócio. Né? Aí, na primeira temporada, vamos agilizar um pouquinho também pra não ficar longo esse podcast, que a gente tem toda a segunda temporada pra falar. Mas na primeira temporada, eu acho que a gente pode dividir a primeira temporada por 3 etapas, né? São 3 volumes. Ó, eu nem li a novel, mas vamos ver se é exatamente isso de acordo com a novel, né? Vamos lá. A minha etapa 1, tá? Que basicamente é vamos estudar e o Sudo tem que passar, tá? Que é abordado o caso que eles vão ter uma matéria, eles vão ter uma prova, tá? E se você tem uma nota de corte, se você ficar abaixo dessa nota de corte, você é expulso. Ponto. Tá? Então tem toda a apresentação da Kushida a trabalhar com eles. Então a gente tem aí nesse começo, aí nessa primeira etapa, um envolvimento mais forte da Kushida e do Sudo, porque ele é o principal fator ali de não ser expulso, porque ele vai tirar nota ruim, entendeu? Sim. Tá? A gente tem a etapa 2, que envolve o Sudo novamente, porque ele é problemático pra mim. E é porque ele arranjou treta com o pessoal da classe C, né? E aí a gente tem aí o envolvimento da Sakura pra ajudar, e também tem uma abordagem em cima dela, né? E por fim a gente tem a etapa final, que é a ilha. É assim nos volumes mesmo, essa divisão? Mas é isso mesmo. O volume 1 tem a questão... O volume 1 de fato tem a introdução de como que é a dinâmica, e tem a questão do Sudo, salvar ele, e como funcionam os pontos privados, né? Que pode pagar qualquer coisa. Exatamente. É aí que a gente vê que os pontos podem ser usados realmente pra qualquer coisa, né? Isso. Aí o volume 2 tem o jeito de salvar o Sudo, né? E a gente descobre a aparição da Sakura,
E os outros grupos, outras pessoas aparecendo, com mais destaque. E o 3, que é o mais interessante, o melhor, que é o desafio da Ilha Deserta. Primeiro desafio, né? Então é bom. Que você precisa encontrar o líder secreto de cada classe, de cada grupo. E no final de um período você apontar quem é esse líder, né? Ok. De todas essas 3 arcos aí, pra mim a ilha é sem duvidamente a melhor parte, tá? Também acho. É a parte que a gente realmente vê, tipo, coisas acontecendo, assim, tipo, a gente começa a linkar tudo ali e se fala, olha só que legal, tá ligado? Enfim. E é a parte que tem mais, assim, realmente, tipo, de jogo mesmo, sabe? Dá um ar de... como é o nome? Reality show, tá ligado? Tipo, No Limite, tá ligado? Que o pessoal tem que fazer as paradas, coisas do gênero. Mas eu acho que é o melhor arco pra mim da primeira temporada, tá? Os outros são bons, tá? Os outros são bons, mas a ilha pra mim, sem dúvida, que é o clímax da parada. Não, e a gente vê o protagonista, o Enokoji, mostrando suas garras de uma forma bem agressiva. Ou, agressiva não, de uma forma bem, acima do limite, né? Que ele planejou tanta coisa, tantos passos à frente. Exatamente. E a gente começa a ver ali que o Ayanokoji, ele é frio e calculista. Porque ele planejou e ele viu, né, que Ai, deu branco, cara. Quem é, Horikita? A Horikita, isso. Desculpa. Ele viu que a Horikita tava doente, entendeu? E ele falou, cara, eu vou aproveitar isso, entendeu? E ele levou ela ficar ruim até o máximo possível pra poder o plano dar certo. Então você repara nessa parte aí que ele já, cara, independente da saúde da pessoa, ele vai arquitetar o plano dele, entendeu? E vai usar isso a favor. Pra ele os fins justificam os meios e as pessoas são meros peões, né, no plano Exatamente. dele. Não tem amigo, tem peões. Exatamente. Mas a primeira temporada, cara, eu acho ela muito boa, como um todo. Eu gostei muito, achei sensacional quando assisti lá em 2017. E realmente, assim, tipo, tem coisa que vai mostrando, a gente vai pegando apreço a personagem no decorrer das outras temporadas. É apresentado pra gente a Sakura, que não tinha sido antes, né, no segundo arco em si, né? E a gente já repara que um harém vai começar a ser formado. Um harém não tão literal, não é um anime ecchi em si. O objetivo não é esse, mas acaba aparecendo. Mas temos uma pegada ali. Tá, vou falando aqui, mas beleza. A Sakura é meio que salva pelo Ayanokoji-kun e acaba ganhando o apreço dele e meio que dá aquela apaixonadinha base, né? Então, digamos assim, a primeira do harém ali. Ou melhor dizendo, a segunda, né? Porque tem a Horikita. Enfim. E eu queria saber uma coisa, tá? Tem um episódio nessa primeira temporada que pra mim ele é totalmente desnecessário. Vamos lá. Que é o episódio da piscina. Esse daí é um episódio bem fracamente adaptado do volume 4.5. Então. Ele não tem a necessidade, cara. Ele não tem a necessidade ali. Ele tem um finalzinho ali que dá um gancho pra acontecer um negocinho, mas dava pra fazer sem, entendeu? Não, novamente, ele pegou bem do 4.5 uma coisinha, algumas coisas, assim, ele é fraco. Tá, deixa eu os fazer episódios uma pergunta. ponto... porque os episódios ponto 5, dos volumes ponto 5, eles são férias. Então, entendi. Não tem desafio, mas... Enfim, as férias em si, a ilha foi uma parte de férias, certo? Não. A ilha acontece acontece durante as férias deles. Mais ou menos. A ilha ela é chamada de exame especial. Sim, porque mas... todo tem exames especiais. Sim, mas ela acontece... As férias aconteceram no navio, né, depois. Quer dizer, eles estavam viajando achando que seriam férias. Mas era um exame especial. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Beleza. Mas, enfim,
dessas situações aí, dessa primeira temporada, cara, eu gostei de tudo, cara. Eu gostei de tudo. Tirando esse episódio da piscina aí, que pra mim ele é meio desnecessário, tá? É pra poder colocar a personagem feminina em biquíni, maiô, pra poder chamar a fanbase pra assistir o anime. Isso aí mesmo. Tá? Mas de resto, cara, ele é um anime muito completinho na primeira temporada. Ele termina de uma forma com um cliffhanger muito bom, que expõe, tipo, realmente como o Eno Koji-kun é frio e calculista, né? E, cara, pra mim, cara, sensacional. Desde quando saiu, eu ficava pensando, essa desgraça precisa ter uma segunda temporada. E desde quando saiu e eu assisti, eu falei, essa desgraça nunca vai ter uma segunda temporada. Tinha muito jeito que não ia ter uma segunda temporada aquilo pra mim, sabe? Eu assisti aquilo e terminei crente que, cara, não ia ter mais aquilo pra mim, entendeu? E ainda bem que eu estava errado. Cara, lá veio, aos trancos e barrancos, mas veio, né? Alguma coisa a complementar aí da primeira temporada, Seiji? Que senão a gente já emenda aí a segunda pra falar um pouquinho mais. Não, assim, ela tem coisas boas. Eu gosto das músicas, por exemplo. Eu gosto da apresentação de alguns personagens. É que, assim, como toda adaptação de anime pra light novel, ele é corrido. Tem que correr e tem que condensar. Condensar com muitas coisas. Então tem coisas importantes que aconteceram que não mostra. Por quê? Por causa pra tentar dar ritmo ao anime, né? Tá. Nessa primeira temporada também, só pra colocar, a gente tem aí também uma presença bem forte do Ryuji, que é o tirano da segunda das classe C. Classe C, isso. A gente tem uma presença bem forte dele e da menina de cabelo azul, que eu não vou me recordar. A Ibuki? Ibuki, A Mamala. Então, cara, ela... Quando ela apareceu na ilha, eu falei, ela não me ganha. Ela não me ganhou, sabe? Tipo, não caiu no papinho dela. Desde sempre. Uma mala sem alça. Mas é mostrado aí nessa primeira temporada que a classe C é muito focada em querer... Pra mim, tá? O que eu vejo da classe C? Eles têm muito mais o ânimo de querer humilhar e prejudicar a D do que passar pra ser a B. É esse pra mim a minha visão que eu tenho da classe C, tá? Enfim. É que o Ryuji ele tem um objetivo muito grande, difícil de ser feito, mas ele ainda tem um objetivo. E pra ele tentar cumprir esse objetivo, vai tentar qualquer meio. Bem, vamos para a segunda temporada, né? Então, segunda etapa desse podcast, segunda temporada. Segunda temporada que veio em 2022, né? E, cara, eu não esperava por ela, não esperava mesmo. E quando eu vi que teve a segunda temporada, eu já vi que ia ter notícia pra terceira. Na verdade, eles anunciaram a segunda, já anunciando que ia ter a terceira pra 2023. Isso. E que ia completar o primeiro ano da escola, né? Achei sensacional, exatamente. Achei incrível. Falei, nossa, sucesso, e espero que tenha sido muito bem de recepção lá no Japão e que continue. Mas eu acho muito difícil. Não, assim, fazendo o arco o segundo ano, cara, sei lá. Não, acho que não vai acontecer o segundo ano, não. Não compensa, talvez. Não tem esperança. Eu também não tenho esperança, não. Eu já fico, assim... vamos dizer a verdade. O ápice já aconteceu. Caralho, o ápice já aconteceu? Não o ápice. O volume mais esperado por todos já aconteceu. Tá. O restante dos outros volumes são bons. São legais. Mas é que tem um volume que é épico, né? E a fanbase tava esperando ver essa adaptação em anime, cara. E quando aconteceu, a fanbase surtou. Cara, então ela já tá é o final anestesiada. Da segunda temporada, né? Ela já tá anestesiada, cara. Da fanbase. Então pode vir o que quiser. Ela já adaptou o que eu queria ver, cara. Ponto. Então, eu vou dividir esse anime também da segunda temporada em 3 etapas, que eu imagino que seja também proporcional aos 3 volumes. Não sei. Não, são 4 volumes. Ah, então tá. Mas pra mim eu divido em 3.
Não sei se eu tô errado. Ou então, Você tá tipo, errado. 2 volumes. Talvez Ai, a parte do navio seja mais extensa em 2 volumes. Não sei. Tá? Mas eu divido Vamos ela lá. no volume. Desculpa, eu divido ela em navio, tá? O retorno, tipo, deles da ilha pro navio, que tem todo um jogo ali também, né? E depois disso tem o campeonatinho lá, que eu esqueço como eles chamam. Evento esportivo. Evento esportivo, né? Uhum. E depois pra mim é já a parte, tipo... como eu vou conseguir falar isso sem dar, tipo, mega spoiler, mas já estamos falando da segunda temporada em si. Se preparem pra spoilers, eu acho que disso daqui, né? A gente pode deixar free spoilers esse podcast. Já vai ter spoiler, não tem jeito. Enfim, aí a segunda etapa, a última etapa, que pra mim é a parte de salvem a Kay. Ah, tá, entendi, mas assim, ele tem... vamos dizer assim... Faz a sua divisão aí pelos volumes. Não, é bem fácil. São 3 episódios essa segunda temporada. Ok. Então são 3 episódios pra cada volume e o último episódio é o volume 7.5. Ok. Então você pega os 3 primeiros episódios, volume 4. Aí o episódio 4, 5, 6 é o volume 5. Aí os episódios 7, 8, 9, volume 6. E o episódios 10, 11 e 12, volume 7. E o último, episódio 13, volume 7.5. Certo. Só que é muito condensado, é muito corrido, então é muita coisa que não aconteceu, que acontece no volume que não aparece no anime, então tem que condensar, diminuir, não dar espaço, e aí fica meio confuso em alguns momentos. Mas a animação, ela tentou deixar um jeito interessante. Mas vamos às críticas também, que logo no começo tem uns defeitos de animação estranhos pra caramba. Sobreposições de imagens de frames, reaproveitamento de frames. Por quê? Porque eles gastaram toda a qualidade no episódio 12. No episódio 12. Gastaram tudo que podia. Caramba. Eu tenho que falar um pouquinho desse episódio 12, mas vou aguardar um pouquinho, tá? Sei. Mas é o ápice, é o clímax de toda a série até agora, né? Cara, é isso. É o volume 7. O volume 7 é o volume mais esperado por toda a fanbase pra ser animado. Entendi. Ele foi que é o animado. Salvem a Kay, basicamente. Não é só Salvem a Kay, é Spunk o Hyojin também. E Spunk o Ryuji, exatamente. Mas o que eu queria falar também dessa temporada é esse personagem que eu falei agora. A Kay, eu sou ruim de falar o nome dela, por isso que eu tô falando. A Karuizawa. É Karuizawa, como eles falam mais, tá? Como eu me surpreendi com esse personagem, tá? Quando eu assisti a primeira temporada, tá ligado? Não, tipo, tinha apreço nenhum a ela. Eu acho que, assim como eu, a grande maioria não tinha. E, gente, que personagem sensacional. Eu fiquei muito, assim, apegado a ela, tá ligado? Incrivelmente apegado. Eu achei incrível ela. Um personagem sensacional. Sério. É a queridinha do público, da fanbase. Então, eu não esperava que fosse a queridinha. Não era. Também não era. Ninguém esperava. Logo nos começos ela mal aparece. Aparece aquela garota animada. Então, ela, pra mim, tipo... snob. Na primeira temporada... Nem sei quem era, tá ligado? Tipo, bem isso, tá ligado? Mas na segunda, cara, quando já pega ali, tipo... toda a parte do navio que engloba ela... Gente, que incrível. Eu achei... Muito bom, muito bom. Parabéns de evolução de personagem ali, foi incrível pra mim. Sage? Opa, voltou. Voltou aqui. Cara... Eu não tinha visto que você tinha caído. Não, mas assim, ela foi feita de uma construção, cara, de assim, um background incrível, muito bom. Ela mostra primeiro como uma forma de quebrar ela, para depois ela se libertar e melhorar. E continuar
essa união, né, sabe, com o protagonista. Que é interessante, é bom. E assim, ela é uma das personagens que mais evolui em toda a obra, sabe? Uhum. Junto com o Sudo e a Horikita. Cara, são fantásticos a evolução dos três. O Sudo também, ele tem uma revolução muito boa, cara. Principalmente na parte do evento, né, em si. É uma evolução sensacional, sensacional. Outro personagem também que eles desenterraram do nada, né? Eu não vou lembrar o nome dela, porque pra Quem mim... A que acaba gostando do Ayano Koji-kun depois do festival. Sato. Sato. Exatamente. Ela apareceu do nada, praticamente. Não, ela tem uma certa relevância no primeiro episódio, tá ligado? Só, tá. tipo, uma participação ali, tipo, ok. E você esquece totalmente do personagem. Aí, tipo, beleza. Ok, fica lá. Aí depois ela surge lá pra ser, tipo, mais uma do Arém, tá ligado? Porque aí agora a gente já vai ter, então, pro Arém do Ayano Koji com a Horikita, né? A Kei, né? E essa Sato. E a Itinose. Então, a Itinose é meio... Enfim, tá. Não fale mal da Itinose. Senão vai ter a fanbase que te mata. Caralho, velho. Ela me mata. Mas enfim. Não, mas ela tá aí só mesmo pra criar assim, vamos lá, vamos criar um pequeno casalzinho e tal, pra causar ciúminho na Karuizawa. Isso. E a cena então quando sorteia as duplas de provas, assim. Nossa, sensacional. E a cara da Karuizawa. Porra! Como? Ela caiu com ela. Então, aí realmente a gente tem isso também, né? Eu tava esquecendo dessa parte, assim, então agora faz sentido em si pra mim a divisão, né? Essa divisão que cai ela pra estudar. E aí também é uma outra parada, né? Eles dão um destaque a dois personagens também que entra aí pro equipe Ayano Koji, tá ligado? Tipo, cara, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? É o grupo Ayano Koji, sim. Não. O grupo Ayano Koji... Não, mas ele tem esse nome, o grupo Ayano Koji, ele se destaca bastante na Light Novel. Mas ele é legal porque ele é um grupo de... que o Ayano Koji pode agir de forma mais verdadeira, pelo menos, com amigos. Ele não precisa ficar forçando ele relaxa. plano, coisa. Ele pode relaxar mais com as pessoas. Então é isso que importa pra esse grupo Ayano Koji, né? São personagens que a gente liga? Não muito, não. Mas é legal. Tem a Sakura lá, tem a Sakura. Mais uma do Arém. Enfim. Tem a Sakura, tem a Hasebe, tem os outros dois caras também, né? E pronto. Enfim. Cara, basicamente é isso na parte do navio. Eu acho que os dois ápices grandes aí, pra mim é o começo e o fim, né? A parte do navio, onde tem toda a parte da Keito tendo o bullying dela e tudo mais ali. Mais uma vez, o Ayano Koji sendo frio e calculista, esperando o máximo possível dela, tipo, sofrer pra poder agir, né? Eu falei, carai, cara, que pesado, tá ligado? E outra cena pesada, ele quando chega nela, lá, é uma cena muito pesada, tá ligado? Do jeito que ele fala e ela cedendo, tá ligado? Em si... obviamente ele testando ela apenas, né? Mas é uma coisa pesada, tá ligado? Sim. Não, foi bem construída essa parte mesmo. Bem forte e tal. Mas tem outras coisas boas dos outros volumes, dos outros episódios. Por exemplo, do evento esportivo. O evento esportivo é muito bom. O fechamento dele, por exemplo, é legal. Da disputa do Ayano Koji com o Manabu. Ele fala assim: muito bom. É bom você correr com toda a sua força. Esse é o meu conceito. É muito bom. Não, mas aí a gente tem a evolução da Horikita, mano. Ela se mostrando assim, ela precisa juntar o grupo e começar a pedir desculpas, né? E a gente tem o background da Kushida, né? Finalmente esse é pesado, é legal. Finalmente exposto pra gente o background da Kushida, né? Porque... Sim.
assim como a Itinose, eu acho que não é flor que cheira. Não sei, posso estar errado. Mas a Kushida com certeza não era flor que se cheire, tá ligado? Não mesmo, é. A Kushida é tipo um personagem que já tínhamos visto que ela é uma personagem tipo meio malévola ali, tá ligado? Tipo, na primeira temporada foi exposto isso. Mas na segunda temporada a gente tem realmente o background que, cara, tipo, em si, basicamente, ela era da mesma escola da Horikita, né? E como ela teve um passado que ela falava mal dos amiguinhos dela, tipo, online, coisa do gênero, e ela sempre se fazia de boazinha ali na frente deles, por aí. Tem um background lá da Kushida, eu não vou explicar tudo ao certo em si, mas só por... Mesmo a Horikita não efetivamente sabendo disso, ela já achava a Horikita uma ameaça pra ela por talvez a Horikita saber, né? E por isso sempre ela teve essa questão de almejar a Horikita ali, né? Então a gente tem esse background exposto e finalmente a própria Horikita sabe que ela não é flor que se cheire. Porque até então antes era só o Ayano Koji com que sabia disso, né? E a partir de agora, depois o Ayano Koji consegue meio que fazer um contrato verbal assim com a Kushida, que é pra ela não pegar mais no pé da Horikita, mas agora o alvo vai ser ele, pelo visto, certo? Pobre azar dela, tentar botar ele como alvo. Então, porque, mano, no final dessa temporada ele já expõe, né, que o que ele quer fazer. E eu falei, sensacional, esse cara é incrível. Enfim, né, que nós iremos chegar na turma C. Mas teremos que voltar pra ser a turma D porque eu vou expulsar a Kushida. Caraca, velho! Nossa, velho. Ele me hypou muito nesse final com isso daí, cara. Foi incrível, foi incrível. Enfim. Sim. Aí depois a gente viu o exame especial, o Paper Shuffle, que você deve ter confundido e integrou em 2 episódios, em 2 volumes. Mas é um exame lá que junta um parzinhos, né, pra tentar... evitar uma expulsão, né? Pra tentar uma média acima, né? É isso daí. Uhum. Esse é o volume 6. O mais importante dele é ter o grupo Ayano Koji sendo formado, na minha opinião. Isso. O mais importante, mas de qualquer jeito, o mais importante dessa temporada é o que adapta o volume 7. Isso, salvem a Karuizawa, que você diz, e espanquem o Ryuji. Espanquem o Ryuji. Cara, e aí eu tenho que falar uma coisa. Você falou que os recursos, tipo, do estúdio foram pra esse episódio, né? É o episódio 12, né? Com certeza. É, episódio 12. Ele é um episódio muito bom, ele é um episódio muito bem construído, ele tem uma pegada de chuva que dá um ar denso, pá. Você sente bem esse episódio. E é um episódio que vai ter porradaria comendo ali. Não, mas sim, mas você vê todo o background. O Ryo, ele tá atrás desse líder secreto que só atrapalha ele. Então ele não crê que é o Ayano Koji-kun, tá ligado? Ele, não, porque é muito óbvio pra ele. Você não pode ser esse cara. E ele tá doido, caçando todo mundo, querendo espancar. E ele sabe que tudo começa com a Karuizawa, né? Que ele encontrou o espião. Começou com a Karuizawa, que é a ameaça que fizeram em cima dela. Então assim, vou usar a Karuizawa pra trazer esse cara. Eu vou fazer de tudo. Então eu vou humilhá-la, vou torturá-la. E aí esse cara vai ter que vir. E quando ele vier, a gente vai acabar com ele. Não, então, e aí que é foda, tá ligado? Porque, mano, o Ayano Koji-kun, ele vai, tipo, sem nada na mão, tá ligado? Tipo, é ele, tá ligado? Ele é inteligente ao ponto que ele levou a professora pra ficar ali, tá? E o presidente do conselho estudantil pra ficar ali, tá ligado? Pra já, tipo, mostrar pra eles, ó, eles estavam ali, tá ligado? Tipo, já ficar tudo arquitetado pra dar certo o que ele tá fazendo, né? Mas, cara, ele entrou lá pra enfrentar os 3 mais fortes da turma C, cara. Que é o guarda-costas lá, tipo... o guarda-roupa lá da turma C. Albert. O Albert, isso. O Ryuji, né? E a como era?
o nome dela? A Ibuki. A Ibuki, exatamente. Que a Ibuki é ágil, ela na ilha mesmo, ela já mostrou que quando ela foi contra a Horikita, que ela, tipo, manjava de bater, tá ligado? Então... E tem o Shizaki também, né? Legal a frase do Eno Koji. Assim, tá, plano? Plano, não, eu não tenho plano, não. Eu não tenho assim, plano. Você acha que vai me meter medo? Vocês só vieram, só tem 4 aqui? Só tem tem 4 aqui de vocês? Ué, isso não me dá medo, não. Mas o que eu queria falar também é que, cara, não é uma luta que você vai ver, tipo, com megas efeitos especiais, tá ligado? É uma luta crível, entendeu? É uma luta que você sente real, você sente real que é uma luta, tá ligado? Não é, sabe que eu imaginei que podia acontecer? Aquelas lutas com efeitinho de slow motion, sabe? Tipo, de desviando, coisas do gênero. Não, é uma luta bem incrível, é uma luta que, cara, você olha aquilo e fala, puta que eu pariu, isso é uma luta, isso é uma briga, isso é uma treta, tá ligado? Isso facilmente pode ser uma coisa incrível, real, entendeu? Não, o que foi feito foi assim, filmaram o pessoal lutando em coreografias mesmo, e botaram a animação em cima disso, em cima dessa filmagem. Incrível. Ficou bem real. Os movimentos são realísticos, um momento bem realístico. Exatamente. E ele, cara, meteu a chinela em todo mundo, tá? É sério, cara, ele foi incrível. E no finalzinho, cara, o finalzinho dessa luta é o que eu falo que o Aino Koji-kun, ele não tem emoções, tá? Porque ele tá lá, o Ryuji falando, não, que você vai ter medo, não sei o que, enfim, e cara, no fim, ele começou batendo em todo mundo e terminou batendo em todo mundo com a mesma expressão. Sem um pingo de remorso, sem um pingo de sentimento, sabe? Sem tipo, raiva pelo que tava acontecendo com a Kei, sem tipo, sabe? Ele não colocou um pingo de emoção naquela luta. Ele só meteu o pau, entendeu? Em todo mundo. Isso. Mas, tipo, sem realmente, tipo, levar o sentimento dele em consideração. Ele, cara, é tipo... sem nada, sabe? Sem sentimento nenhum. Por isso que eu falo que ele é o personagem mais frio e calculista dos animes, cara. Sim. Por isso ele é bastante hipado, virou meme, o pessoal gosta dele, o jeito dele, o jeito... E eu já falei, esse volume foi o mais esperado de todos, a adaptação. Agora a fanbase já tá anestesiada. Pode vir o que quiser. Tá legal. Os outros volumes são legais. Quer dizer, tirando o volume 8, que ele é fraquinho. Mas os outros são bons pra caramba. E aí, assim, vai ser uma terceira temporada legal. Deixa eu fazer uma pergunta, Seiji, pra finalizar esse podcast aqui. Pode falar. Você que leu a Light Novel e assistiu o anime, o que você achou de mais diferente de um pro outro? Nossa, até um presente momento, tá? Tem muita coisa, né? Na verdade, é toda aquela questão mesmo de adaptação, né? Porque são detalhes que não aparecem, coisas que não colocam, que tem que ser enxugada, tem que ser condensada. Então fica um pouco triste, né, quando a gente vê a comparação. Porque a Light Novel tem seu próprio ritmo, né, de histórias, de profundidade, de coisas que a gente sabe, de mínimos detalhes, né? Okay. A gente sabe... Por exemplo, o Ishizaki, ele não é só um pau mandado. Ele tem mais coisas, ele tem coisas que ele não quer fazer. E aí ele evolui nos próximos volumes, né? Isso é legal de se ver. O Sudo tem muito mais coisas que ele evolui, e a Horikita também. Apesar que ela não tem esse destaque todo, né? Mas a gente vai encontrando. A Ishinose, ela tem mais destaque também, a gente vai ver. Uma coisa que tá faltou bastante nessa segunda temporada foi dar mais destaque na Sakayanagi, né? Poderia até aparecer mais. Mas ela vai aparecer com muito mais intensidade na terceira temporada. Vai ser legal de se ver. Beleza. Então, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma situação aí sobre Classroom of the Elite? Vejam o anime, leiam o mangá. Tem mangás. Tem mangá. Tem mangá do primeiro ano e tem o mangá do segundo ano também, né?
vejam Mas lembrando o que anime. a obra original é a Light Novel, né? O mangá, ele É também light é uma novel. adaptação. O mangá também é uma adaptação da Light Novel, tá? É, Que se baseia o com mangá. origem é Light Novel. O mangá do primeiro ano eu não gosto, não. Ele deixa o protagonista muito humorzinho, com expressões, e eu não gosto disso, não. Não, quê? A do segundo Ah, ano. no Kuji com expressão? Pois Tá é! errado, tá errado, tá errado. Pois é. Cursed. Pois é, por isso que eu não Cursed. Cursed. Não leio o mangá, já nem li, nem quero ler. Mas eu gosto mais do segundo ano, que eu acho legal. E se quiser mais informações, eu vou dar recomendações de onde saber mais coisas de Classroom of the Elite. Manda aí, Eu manda vou aí, falar manda aí. aqui. Eu vou dar 3 canais de YouTube, cara, que eu acompanho, que eu gosto Boa, muito, que eu sou fanbase. Assim. Tem um em inglês chamado Unseen Whispers, que você vê os resumos em inglês. Legal, com personagens mostrando a dinâmica do que acontece em cada volume. Legal. E são legal. Então tem uns 15 a 20 minutos cada volume narrando. É bom, mas tá em inglês, mas tem legenda em inglês. Tem o Projeto Alter, que eu gostava bastante, mas ele já acabou. E ele resumiu bastante o primeiro ano. Mas a minha maior recomendação é veja um canal chamado Peralta Maker BR, que é o que tem mais informação aqui no Brasil de Classroom of the Elite. Fala bastante informação, bastante coisa de volume que vai sair. O cara deu uma opinião bem legal, eu acompanho ele sempre, é bom. E tem vários resumos. Isso aí. Então, terminamos por aqui com todas as recomendações. Acho que Classroom of Elite tá mais do que recomendado por mim e pelo Sage. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e ficamos aí talvez para um próximo episódio de Classroom of the Elite Podcast, quando vier a terceira temporada. Falou! Oi, valeu galera, falou, tchau, tchau.